Meninos, bom dia. Que a gente viu, né, ali na quarta-feira da semana passada, nós vimos o geral, né, de isomeria plana. E eu falei para vocês que a gente ia ver algumas reações atribuídas à isomeria plana. E é justamente isso que nós vamos fazer hoje, né? Mas para isso eu preciso explicar para vocês, né, mostrar para vocês algumas diferenciações, né, algumas coisas que a gente pode fazer a partir da isomeria de uma forma geral. Então eu vou pegar o quadro branco, né? Vou abrir o quadro aqui para vocês. E aí a gente vai trabalhar utilizando o quadro. Espera aí. Deixa eu tirar a câmera, né? Deixa eu tirar a câmera para ficar mais fácil na hora que estiver resolvendo o exercício. Então vamos trabalhar com a seguinte questão. Ó, eu vou colocar um composto aqui e a gente vai determinar quantos isômeros são possíveis naquele composto em específico, né? Então eu vou desenhar primeiro esse composto aqui, ó. O ciclobutano, né? Ele tem 4 carbonos. Esses tracinhos que eu estou colocando aqui são os hidrogênios, tá? Então ele tem 4 carbonos e 4, 6, 7, 9 hidrogênios. 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios, desculpa. Então é o C4H8. Aí a brincadeira é, quantos isômeros são possíveis com C4H8? Vocês chutam aí uma ideia? 2. 2? Então vamos lá. Qual seria? Vamos pensar o seguinte aqui, ó. Ok, então vamos pensar o seguinte, ó. E se eu migrasse um hidrogênio que está aqui dentro para fora, fechasse em forma de um ciclo, e colocasse assim, ó. Então vamos verificar se dá a mesma forma molecular. 2 aqui, 2 hidrogênios aqui, um hidrogênio aqui e 3 hidrogênios aqui. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho aqui o C4H8. É um isômero. Ele é isômero desse aqui. Isômero de quê, pessoal? De posição? Não. Outra ideia? Que tipo de isômero ele seria? Quais são os tipos de isômeros planos que a gente tem? Não me lembro, professor. Função, cadeia, posição, metameria, tautomeria. Esse sim. Vixe. Nós temos 5 tipos de isomeria, né? Esse aqui que eu mostrei para vocês agora seria um exemplo de quê? De cadeia, já que é a mesma coisa? Isso, de cadeia. Número? Eu tenho uma cadeia. Na verdade, isomeria tem que ter o mesmo número, né? Só vai mudar a fórmula molecular. Agora, esse aqui vai ser de cadeia porque eu só estou mudando de jeito, né? A cadeia em específico. Né? Muito bem. Entendi.
Não tem mais outra possibilidade de isomeria de cadeia, né? Fechada, porque o ciclo menor que temos é com 3 carbonos. Então, fecha aqui. Mas a gente pode abrir essa cadeia, abrir esse ciclo aqui, ó. Se a gente abrir esse ciclo aqui, ele tem que ter 4 carbonos. Então, ele vai ser um butano. 1, 2, 3, 4. Mas ele tem que ter 8 hidrogênios. Para ele ter 8 hidrogênios, ele tem que ter uma dupla ligação. Vamos verificar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então, aqui eu tenho C4, H8. Que tipo de isomeria é essa aqui? Essa aqui. Que tipo de isomeria que é? Sei, talvez de função essa. Olha aqui, ó. Carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Qual função Ah, só tá. tem carbono e hidrogênio? O carboneto. Então a função permanece a mesma. Ah, Mas o que que mudou daqui para cá? mudou a forma também, né? A estrutura. Mudou a estrutura, mudou a cadeia. Então isso aqui é uma isomeria de cadeia. Muito bem. Tá? Então se a cadeia fica fechada com uma ramificação, ou se ela fica aberta com uma dupla ligação, isomeria de cadeia. Agora, tá vendo que essa ligação ela está no segundo carbono, ó, carbono 1, carbono 2? Eu posso colocar essa dupla ligação agora no carbono 1. Novamente tem 4 carbonos. C4, H8. Agora, que isomeria é essa que eu acabei de desenhar? Esse composto aqui? Que tipo de isômero? Cadeia. Não. Ele é isômero desse aqui, ó. O que está diferenciando desse aqui para esse aqui? Posição da insaturação. Posição da insaturação. Então, ele é um isômero de... Fugiu da minha cabeça o termo, professor, porque eu reconheci, mas não lembro o nome. Isomeria de posição. Posição? É. Isomeria de posição. Tá? Tá mudando só a posição da insaturação, então a isomeria de posição. Tá? Vamos verificar se tem mais uma outra possibilidade de isomeria? Deixa eu ver. Tem mais uma, mas vamos ver se ela dá. Se eu pegar aqui, tirar esse carbono que está aqui na ponta e fizer isso aqui, ó. CH3. CH3. Eu não vou colocar os 3 hidrogênios para a gente não perder muito tempo. Então, aqui tem 3 hidrogênios, aqui tem 3 hidrogênios. E aqui vai ter 2 hidrogênios, né? Três mais 3, 6. Mais 2, 8. Então, eu tenho aqui o C4, H8. Esse exemplo que eu dei aqui para vocês seria isomeria de quê?
Ramificação, Acabou de falar. posição, Isso, isomeria de posição. Tá? Por que de posição? Mudei a posição de um carbono só. Tá? Então, ó, antes esse carbono ele estava na cadeia principal, agora ele está na ramificação. Então, eu tenho uma isomeria de posição. Tá? Então, quantos isômeros são possíveis no C4H8? São possíveis 1, 2, 3, 4, 5. Então, C4H8 é possível ter 5 isômeros. É possível escrever essa cadeia 5 vezes, de jeitos diferentes, né? Eu posso ter 3 isômeros de cadeia e 2 isômeros de posição. Então, de novo, ó, o C4H8 ele tem 5 isômeros, sendo 3 de cadeia. Esses 3 aqui eles são isômeros de cadeia, ó, cadeia fechada. Um ciclo com 4 carbonos, um ciclo com 3 carbonos e uma ramificação, e uma cadeia aberta. Então, eu posso ter 3 compostos de isomeria de cadeia e 2 compostos de isomeria de posição. Professor, qual que é a diferença de um para o outro? Tipo assim, falando quimicamente, quando o cara vai lá fazer algo químico, assim, o que acontece de diferente? Tá. Uma coisa que vocês têm que entender é porque cada composto ali ele vai ter um ponto de fusão, um ponto de ebulição diferente, né? Ele vai ter propriedades químicas diferentes. Então, vamos trabalhar, por exemplo, com ponto de ebulição, né? Observa o primeiro, né? O ciclo butano. O ciclo butano, ele tem 4 carbonos ali numa estrutura fechada, num ciclo. Então, ele vai precisar, se eu quiser, por exemplo, romper a ligação de um carbono com o outro, eu vou precisar de uma quantidade de energia, vamos falar X1. X1. Agora, no ciclo propeno, no ciclo metilpropeno, eu vou precisar de X menos 1. Por que eu vou precisar de X menos 1? Você chuta uma ideia? Porque eu vou precisar de uma quantidade menor de energia do que se eu comparar com o ciclo butano? por conta das mudanças que vão acontecer na molécula. Então, por exemplo, as alterações que vão se fazer. O que a gente pode... A resposta, sim, é essa, mas onde que está acontecendo? É ali, ó, na metila. Quando você tira essa metila do ciclo e coloca ela como ramificação, ela está desestabilizando a molécula. Agora não é mais um ciclo butano, é um ciclo propeno com uma ramificação metila. Essa ramificação metila, ela vai enfraquecer a molécula, né? Aí, conforme você vai mudando, coloca dupla ligação, você vai precisar de uma quantidade menor de energia para romper, coloca dupla ligação e ramificação, você vai precisar de uma quantidade menorzinha de energia para você remover, né? Então, é tudo questão de energia, né? Energia de rompimento da ligação. Mas uma outra pergunta que você poderia me fazer é: como que eu pego lá um frasco e eu sei que dentro desse frasco tem ciclo butano e não tem o ciclo metil propeno? Como é que propano? Como é que você faz para você determinar isso aqui? Existem N técnicas, mas no laboratório de química orgânica a gente utiliza 2. Uma que a gente chama de espectrometria de massa, que é um raio-x, né? A gente pega um pouquinho da amostra, bem pouquinho mesmo, que é 0,001 mililitros, né? Bem pouquinho, menos que uma gota. A gente coloca dentro do espectrômetro e ele manda ondas de raio-x, né? Ondas eletromagnéticas naquela amostra.
E aí, essa amostra, ela vai te dar alguns picos de informação. Então, ela vai te dar isso aqui, ó. Aí o químico orgânico vem, olha esses picos e fala assim, então, isso aqui é um ciclometilpropeno. Ele bate o olho no gráfico e fala, isso aqui é um ciclometilpropeno. Eu sei fazer isso? Não. Por que eu não sei fazer isso? Porque eu nunca tive curiosidade. Mas no mestrado agora eu vou aprender, né? Vou ter que aprender a fazer olhar esses gráficos e falar, é tal coisa, né? Mas o primeiro teste é esse, o teste do espectrometria de massa atômica. O segundo teste é para o indicador de ácido base. Porém, vocês lembram que quando a gente faz esse processo de titulação pode dar um falso positivo? Então pode ser que a corzinha mude, mas não mude com uma intensidade tão grande. Então, apesar de ter mudado da corzinha, você acha que tem aquele material, mas não tem todo o material. Existe isômeros, né? Então, essa é uma técnica muito antiga, muito rudimentar, que não dá muito certo. Existe ainda uma terceira técnica, mas ela não é utilizada para isômeros planos. É utilizado para isômeros geométricos, né? Isômeros geométricos e ópticos, que é o refratômetro, né? O refratômetro, ele é muito parecido com o espectrômetro de massa. Só que gente, essa palavra engasga. Só que o refratômetro, ele funciona com luz, né? Você pega uma luz, um comprimento de onda de luz visível, bate na solução e do jeito que a solução desvia a luz, ela desvia para a direita ou se ela desvia para a esquerda, eu sei, por exemplo, se o composto ele tem ligação dupla, ligação tripla, mas para isso eu preciso fazer antes um teste com o espectrômetro de massa. Então, por mais que você utilize outras técnicas, você vai precisar utilizar esse do raio-x, fazer um raio-x da amostra. De toda forma, você vai precisar. Então, em laboratório de orgânica é muito complicado nesse ponto, porque você tem que saber certamente o que você está usando. Você não pode ter dúvida. Eu tenho dúvida se isso aqui ele é um ciclobutano ou um ciclometilpropano. Você não pode ter dúvida. Você tem que ter certeza. Isso aqui é um butano. Porque a sua reação ela pode dar um falso positivo, né? Ela pode dar outra coisa que você não estava esperando, né? Na indústria farmacêutica, por exemplo, provavelmente a gente vai estudar, quando a gente vai falando lá de isomeria óptica, nós vamos estudar o caso talidomida. Acho que vocês já devem conhecer, todo professor de química fala desse caso, porque foi o maior caso de erro da indústria farmacêutica do mundo, né? Desde que a indústria farmacêutica foi fundada, lá no século XVII até agora, esse foi o maior erro da indústria, né? Que foi a distribuição em larga escala da talidomida, que é um fármaco, né? Que ele era utilizado para curar enjoo das grávidas. Só que, né, causava um dos isômeros dele causava uma deformação no feto. A gente vai estudar, quando a gente vai falando de isomeria óptica, nós vamos estudar o caso talidomida. É um caso muito famoso. Existem outros casos, né, de erros da indústria farmacêutica, mas esse é o mais famoso, né? Tanto é que, por exemplo, a vacina, né, existem N vacinas, existem 4 vacinas que estão na fase 3, que é a fase de testagem em milhões de pessoas. Por que essa vacina ela já não foi liberada em larga escala para que todo mundo pudesse estar fazendo a inoculação dela? Justamente por causa disso, né? Pode ter erros, né? E esses erros, eles são naturais de acontecer. Só que a indústria farmacêutica ela tem que fazer o seguinte, ela tem que fazer uma balança, né? Os erros são melhores do que os acertos, né? É possível que eu tenha maior quantidade de acertos ou maior quantidade de erros. Então eles têm que dosar.
Eles têm que saber como é que cada grupo de população vai se comportar tomando aquela vacina. Por isso, por exemplo, que a vacina da febre amarela, eles pedem um monte de coisas, né? Eles pedem que você não faça consumo de ovo, se você for alérgico, né? Se você for alérgico a ovo, você não toma vacina da febre amarela e nem ai, gente, qual que é a outra? Da malária, você não toma. Por quê? É a mesma vacina, né? Se você é alérgico a ovo, você não toma essa vacina. Porque a vacina é feita dentro de uma célula embrionária do ovo. Então, se você é alérgico à proteína do ovo, você vai ser alérgico à vacina. Né? E como que eles fizeram esse tipo de descoberta? Foi fazendo testes, vários e vários testes. Então, retornando à questão da indústria farmacêutica, eles não liberam fármaco sem saber 100% de certeza o que tem dentro daquele fármaco. Né? E eles fazem isso justamente para preservar eles. Né? Porque o caso da talidomida, até hoje, nós estamos no século XXI, até hoje tem pessoas que são deficientes, que processaram a indústria que forneceu a talidomida e até hoje eles recebem uma pensão. Né? Não é muita coisa, mas eles recebem uma pensão porque causou deformidades, eles não conseguem trabalhar, eles são totalmente precários. E provavelmente os filhos deles também vão ter que receber essa pensão, né? Porque foi hereditário. Né? Isso o Paulo vai explicar melhor, né? Essa questão de hereditariedade. Né? Se o caso da talidomida ele consegue passar para a segunda geração ou se ele tem ali um determinado ponto onde ele não vai transmitir mais, né? A deficiência genética. Mas eu sei que os filhos do pessoal que teve o problema também nasceram com problema. Então, não sei se os filhos dos filhos também vão nascer. Mas é uma coisa muito grave. O que mais que eu tinha que falar? Era isso. Não sei se solucionei a sua dúvida, David. Eu falei um monte de coisa. Pode crer. Eu cheguei à conclusão que sim, né? Que cada composto de uma forma diferente vai ter algo diferente, né? Cada composto que você for Alguma utilizar. manifestação diferente. Isso, daí tem a manifestação da questão de ponto de fusão, ponto de ebulição. A gente sempre sabe o que a gente está trabalhando, né? A gente sempre compara. E todos esses compostos em química orgânica, a gente já estudou muito eles. Então, todos eles são tabelados. Né? A gente sabe o ponto de fusão, de ebulição. A gente sempre sabe isso. É muito tabelado as coisas. Vamos, então, agora pensar, antes da gente trabalhar com reação orgânica, a última questão mesmo para a gente poder fechar esse ciclo. Vamos pensar neste composto aqui. Eu tenho NET, ET, PROP, BUT. Eu tenho um 2,3 butenodiol. O 2,3 butenodiol. A fórmula molecular dele é C4 H3 4 5 6 7 8 H8 O2. Esse aqui é o ciclo buteno de... desculpa. Esse aqui é o 2,3 butenodiol. Né? Professor? Oi. Ela não deveria estar separada na fórmula? Ah, não, é a outra fórmula, né, que faz isso. Vamos pensar nos... E aqui tem mais isômeros, tá? Vamos pensar nos possíveis isômeros que tem para
para esse composto, vamos pensar o seguinte. Vamos tirar esse OH daqui e vamos colocar ele aqui no carbono secundário, junto com esse outro OH. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. OH. OH. Então, esse aqui é um isômero de quê? De cadeia. Posição. Muito bem. Estou mudando só a posição do OH, da hidroxila. Agora, é possível fazer o quê de diferente? Ainda dentro de posição. Eu posso puxar essa hidroxila para o carbono primário, ó. Então, vai ficar uma aqui. Uma hidroxila aqui e uma aqui. Existe mais uma de isomeria de posição? Existe. Trazer o OH para o carbono 2. Você conta no carbono o primeiro carbono a partir do primeiro OH ali. Então, movendo o OH para a direita. Esse OH do centro mover para a direita. Então a gente pode fazer isso aqui, ó. Igual o Diegão falou. Colocar o OH aqui. E colocar um outro OH aqui. Perceba então que eu fiz só isomeria de posição. Ó. Esses pretos aqui, ó, são só isômeros de posição. E aí o David poderia me perguntar como que eu sei dentro de um frasco que eu vou ter esse, que eu não vou ter esse. Ponto de fusão e ebulição. Esse aqui teria um ponto de fusão, vamos falar de ebulição. Esse aqui teria um ponto de ebulição muito maior em comparação a esse. Por quê? As hidroxilas estão mais livres, estão mais desimpedidas, e aí a gente vai aprender essa questão de desimpedimento daqui a pouquinho. Então, essas hidroxilas estão mais desimpedidas do que essa aqui. Então, essa aqui vai ter um ponto de ebulição mais baixo e essa aqui vai ter um ponto de ebulição mais alto. Então, isso aqui é só isômero de posição. Entendi. Deixa eu trocar de canetinha, deixa eu colocar a caneta verde. Agora vamos pensar no isômero de função. Né? Pegar esse OH que está aqui e vou transformar ele num éter. Como que eu transformo num éter? Então, são 4 carbonos, né? 1, 2, 3, 4. Aqui já foi 1. 2, 3, 4. E aí vamos colocar a hidroxila, a outra hidroxila, né? Pronto, tem um isômero de função agora. Eu tenho agora, e detalhe, eu tenho uma cadeia que tem 2 funções agora. É possível isso? É possível isso sim. Eu tenho aqui uma cadeia que tem a função éter e a função álcool. Outra coisa que eu posso fazer, tirar esse carbono que está aqui no segundo, no primeiro e colocar ele aqui, ó, no segundo, fazendo isso aqui, ó. Outro isômero de função. Só que agora, ó, se eu vou comparar o rosa com o verde, com esse último verde, ele é um isômero de função, correto?
Porque aqui eu tenho 2 álcools e aqui eu tenho um éter e um álcool. Mas se eu for comparar entre esses dois aqui, eles são que tipo de isomeria? De função. Não, Aliás, de posição. de posição. Esses dois é de posição. Entre esses dois verdes é de posição, né? Porque eu estou mudando apenas a posição do OH, mas entre o rosinha e o verdinho, eu estou mudando isso. Eu estou mudando a função. Tem mais um outro? Tem. Eu posso fazer isso aqui, ó. Isômero também de posição, né? Esses verdes aqui estão todos sendo isômeros de posição. E agora é possível fazer agora uma outra modificação. Qual que é a outra modificação que eu posso fazer? Trazer o oxigênio para carbono primário, no caso, lugar do carbono primário. Eu posso arrastar esse oxigênio. Posso fazer isso aqui, ó. E dentro ainda dessa cadeia ainda tem outras variações, né? Que eu posso tirar esse OH daqui e colocar ele aqui, ó. Um carbono secundário. Então aqui a gente já tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já tem 9 isômeros. Tem mais. Muito mais. Né? Existe um cálculo para saber quantos são? Hã? Existe um cálculo para saber quantos são? Tipo a análise combinatória da matemática? Existe um cálculo, mas ele não fala a quantidade certa. Ele te dá o aproximado. É um alfa. Depois eu vou determinar ele para vocês. O que eu vou querer fazer? Vou até salvar essa página aqui. Eu quero que vocês terminem de fazer para mim a determinação desses isômeros, tá? Então a gente já determinou 9. Eu quero que vocês determinem os outros, tá? Então tem mais alguns. Eu posso fechar essa cadeia, eu posso colocar uma dupla ligação. O céu é o limite. Quais são os tipos mesmo, professor? Só para mim deixar gravado aqui. Função, cadeia, posição, metameria, tautomeria. Aqui a única que não vai ter é tautomeria. Que eu vou explicar agora o que é tautomeria. Então, como que é a função, cadeia? As que eu posso ter é isomeria de função, cadeia, posição, metameria e tautomeria. Isomeria plana. A única que não vai ter nesse caso aqui, que nós estamos fazendo, é a de tautomeria. O restante, todas vai ter. Eu escrevi pautomeria. É tautomeria. Isso, é só essa aqui que não vai ter. Todas as outras aqui vão ter. Então, para vocês fazerem e me entregarem depois, tá? Junto com a atividade que vocês vão me fazer. É essa aqui. Okay. Meninos, já está andando já os nossos 40 minutos dessa primeira live. Então, o que eu quero que vocês façam é o seguinte, já podem sair e entrar de novo no mesmo link, tá? Que aí a gente vai continuar nossa aula já
com reações orgânicas, tá? Então estou já aguardando vocês, tá bom? Até daqui a Beleza. pouco. Até daqui a pouquinho.